A paz do Senhor Jesus, meus queridos irmãos, eu sou o pregador Manassés e nesse vídeo vamos falar aqui sobre a diferença que as igrejas estão fazendo ou que não estão fazendo. Bom, quero deixar bem claro que eu vou fazer aqui uma crítica construtiva e não se aplica a todas as igrejas do Brasil e do mundo, mas se aplica à grande maioria com certeza. Porque eu sei que tem algumas poucas igrejas aí que estão fazendo um trabalho incrível, um trabalho muito bom e trazendo excelentes resultados. Mas, ao mesmo tempo, a grande maioria, as grandes massas de igreja, não estão fazendo diferença quase que nenhuma. E é sobre isso que eu quero falar no vídeo de hoje. Você gostando desse vídeo, dá um like no vídeo, tá bom? Se inscreve no canal e eu quero também depois a sua opinião aqui nos comentários. O que você acha? Será que eu estou errado? Será que é importante? É para se pensar? Eu vou querer a sua opinião a respeito desse assunto. Bom, começando então pela quantidade de igrejas. Eu não sei aí onde você mora, mas aqui onde eu moro, em São Paulo, aqui no meu bairro, tem uma infinidade de igrejas. Eu estava aqui fazendo uma análise pelo Google Earth, que é onde a gente visualiza o mapa de ruas, etc. E tem umas 15 igrejas, só na rua principal do bairro tem umas 15 igrejas, e essa rua tem aproximadamente 1 quilômetro de extensão. Então, no espaço de 1 quilômetro, de apenas 1 quilômetro de rua, tem 15 igrejas. Isso é mais ou menos uma igreja a cada 60 a 70 metros. Uma igreja a cada 60 a 70 metros na rua. Tem igreja uma do lado da outra. Por cima, somando por cima, todas as igrejas do bairro aqui onde eu moro, dividindo pela quantidade de ruas, vai dar uma média de 2,5 igrejas por rua. Então isso aí é 2 a 3 igrejas em cada rua. Então veja como que são muitas igrejas, é muita coisa, é muita igreja. Esse monte de igrejas, se todas estivessem trazendo resultados, fazendo um trabalho legal, o bairro já era para estar convertido. O bairro aqui onde eu moro já era para ser conhecido como o bairro dos evangélicos, o bairro dos crentes. Mas não é. Mais da metade do bairro ainda não está frequentando igreja, não aceitou Jesus, não se converteu. Então essas igrejas não estão fazendo muita diferença aqui no bairro, não estão trazendo resultados. E quando eu falo de resultado, tá? Não confunda as coisas. Eu estou falando de um resultado específico, que é a salvação de almas. Porque a principal missão da igreja é anunciar o evangelho. Se a principal missão é anunciar o evangelho, então o principal resultado que as igrejas têm que trazer é a salvação de almas. Tem que ganhar almas, tem que salvar almas. E quando não tem almas se salvando, quando a igreja não está ganhando almas, então essa igreja não está trazendo resultado. Antes eu costumava pensar que essa chuva de igrejas, esse monte de igrejas, era só aqui onde eu moro. Mas quando a gente começa a sair, começa a viajar, começa a andar por aí, a gente começa a perceber que tem vários lugares, como no Rio de Janeiro, por exemplo, onde você encontra centenas, dezenas de igrejas num local só, no mesmo bairro, na mesma região ali, um monte de igreja, uma atrás da outra, uma do lado da outra, uma em frente à outra. E a grande questão é por que essas igrejas não estão fazendo a diferença. E eu não sei se você vai concordar comigo, mas eu tenho para mim que o motivo é por causa da rotina dessas igrejas. Qual que é a rotina deles? O que eles fazem sempre, costumeiramente? Bom, eles abrem a igreja, vai enchendo de pessoas que não são almas que vieram do mundo, são pessoas que vieram de outras igrejas, e eles criam um grupo de criança, grupo de jovem, grupo de irmãs, de varões, vários grupos. Cada grupo é um departamento e cada departamento tem o seu congresso, tem a sua festividade. Então, durante um ano, a cada 2, 3 meses, tem uma festividade, tem um evento acontecendo naquela igreja. A cada 2, 3 meses acontece um congresso, um evento na igreja. Isso quando não acontece num mês, 2, 3 eventos. E o que eles fazem com esses eventos? Ganham almas? Não, não ganham almas. Eles mandam cartas para outras igrejas, convidam um monte de outras igrejas, convidam outros grupos para participar do evento que eles estão fazendo. E o motivo do convite é que eles vão ter uma oportunidade de cantar na igreja.
Isso tudo aparentemente é muito legal, é muito bacana. Eu gosto de visitar outras igrejas. Quando liderava jovens, era legal você levar os jovens para ir cantar em outra igreja. Só que esse trabalho todo não salva almas, não ganha almas. E isso tudo dá muito trabalho, dá um baita trabalho rotineiro que não visa a salvação de almas. É uma ou outra pessoa não evangélica que frequenta um evento desses. O que mais faz parte da rotina dessas igrejas? Eles fazem cultos 2 ou 3 vezes na semana, tem igreja que faz 4 vezes na semana, fazem reuniões várias vezes na semana, toda semana tem culto, tem reunião, em determinados horários do dia, tem trabalhos diferentes, trabalhos específicos, mas nenhum desses trabalhos está preocupado com a salvação de almas, é aí que está. E o mais engraçado é que em muitas igrejas, todo domingo, tem uma pregação onde a pessoa que está pregando está dizendo que a igreja tem que ganhar almas, que a igreja tem que convidar os vizinhos, os parentes, mas os líderes da igreja não estão se movimentando para ganhar almas, e continuam pregando, dizendo que a igreja tem que ganhar almas. A maioria dessas igrejas não tem na sua rotina um rodízio de visitas. Eles não fazem visitas semanalmente ou muito menos diariamente, não fazem visitas. A maioria dessas igrejas não evangeliza nas ruas, a maioria dessas igrejas não visita hospitais, a maioria dessas igrejas não vai na prisão pregar para os presidiários, a maioria dessas igrejas não visita aquelas, como é que é o nome daquelas... Aquelas coisas de caridade, aquelas ONG, onde tem pessoas que estão se recuperando, crianças com câncer, etc. A maioria dessas igrejas não faz esse tipo de trabalho, não faz capelania, não visita, não sai, entendeu? Fica só ali, culto, 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 evento, 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 né? Que é uma expressão para evento, né? Congresso atrás de congresso, entra ano e sai ano, sempre nessa mesma rotina, que não tem o objetivo de salvar almas, ou pelo menos não está salvando almas. Se era para salvar, não está salvando. Eles não têm uma rotina de visita para visitar as pessoas não evangélicas, não fazem isso. E quando resolvem visitar alguém, geralmente, na grande maioria das vezes, quando eles finalmente resolvem visitar alguém, esse alguém que está sendo visitado é um ex-membro da igreja, ou então é alguém que era da igreja, mas parou de ir para a igreja. Ou seja, eles só visitam eles mesmos, só ficam visitando entre si. Como que o evangelho vai crescer desse jeito? A pior parte é que todo dia nasce um ministério novo, todo dia abre uma igreja nova em algum lugar, ou várias igrejas em alguns lugares. E quando abre uma igreja nova, ela enche de membros com uma certa velocidade. Por quê? Porque tem um monte de gente por aí que está procurando igreja. Tem um monte de crente que está decepcionado com o pastor, com o ministro, com um amigo, com não sei quem, ou com a igreja em si, com o departamento, e fala, eu não vou mais congregar nessa igreja. E sai por aí procurando igrejas. E essa pessoa, ela vai ser muito bem e muito melhor recebida numa igreja que acabou de abrir do que numa igreja que já está ali instalada há vários anos. E por causa desse, entre outros motivos, que uma igreja nova, uma placa nova, normalmente recebe vários membros nos primeiros meses. E o cúmulo do absurdo é os líderes falando, a igreja está crescendo, a obra está crescendo, essa obra é de Deus. Primeiro, que nem tudo que cresce é de Deus. As religiões de Umbanda, o ateísmo, entre outras coisas, cresceram e não tem nada a ver com Deus. Segundo, que crescimento não é trazer um monte de membros de outras igrejas, de outros ministérios para dentro da sua. Isso não é crescimento, nunca foi, nunca será. Você quer ver o quanto a sua igreja cresceu? Você mesmo que está me assistindo, vai na sua igreja, dá uma olhada, faz uma pesquisa, pergunta de onde veio cada irmão. E aí você tira todos aqueles que vieram de outras igrejas e fica só com as pessoas que levantaram a mão e aceitaram Jesus dentro da sua igreja. Esse número de pessoas, sim, é o crescimento da igreja. Tem lugares que você não vai achar ninguém. E vai ter igrejas com cerca de 100 membros, onde apenas 5 ou 10 pessoas aceitaram Jesus dentro daquela igreja. Os outros 90 vieram de outras igrejas. Então isso não é crescimento. Então por que a maioria das igrejas não faz diferença? Não sei, talvez por causa dessa rotina. Talvez por causa da falta de cuidado e de zelo com as coisas de Deus. Porque a pessoa nem curso de teologia tem, já quer abrir uma igreja. E aí abre lá em qualquer lugar, de qualquer jeito. A igreja não tem escola dominical, a igreja não tem
vive pregando, dizendo que temos que ganhar almas, mas não tem ninguém na igreja ensinando a ganhar almas, ensinando a pregar o evangelho, ensinando coisas simples, como fazer uma visita, como evangelizar alguém na rua, como evangelizar quando você está no seu trabalho. Não tem nada disso. E ficam dizendo para tudo quanto é lado, gritando, tem que ganhar almas, nós temos que ganhar almas. Mas ao mesmo tempo não estão fazendo nada para capacitar os seus membros a ganhar almas, a tirar pessoas realmente do mundo. Eu não sei aí onde você mora, mas aqui em São Paulo está cheio, está abarrotado de igrejas que vivem de congresso em congresso, evento em evento, faz 5, 6 congressos num único ano e ganha a mesma quantidade de almas, 5 ou 6 almas. Isso quando ganha. Sabe o que parece? Quando eu vejo esse monte de eventos, esse monte de festividades, um baita dinheiro que é investido nisso daí, um baita dinheiro que gira quando se faz um congresso, uma festividade dessas. Sabe o que parece? Parece que o objetivo não é mais ganhar almas, tirar pessoas do mundo e trazer para a igreja. Não, parece que o objetivo é mostrar o quanto a sua igreja é forte, o quanto a sua igreja é capaz de fazer um evento e ficar nessa competiçãozinha que não leva a nada, de quem faz o melhor evento, quem faz o melhor congresso, quem enche mais a igreja. Não, no nosso congresso, no nosso departamento, a gente vai trazer mais gente aqui do que no congresso das irmãs. Não, no nosso congresso a gente vai trazer o melhor pregador. É assim. E as almas? E as almas, irmãos? E as almas? Sabe qual que era a função dos profetas, de forma resumida? Resumidamente falando, sabe qual que era a função dos profetas na Bíblia? É corrigir o que está certo. É ver o que está errado, apontar o dedo e falar, isso está errado, tem que parar de fazer errado e começar a fazer certo. Essa era a função dos profetas. Por exemplo, no reinado de Saul, Deus tinha ali o profeta Samuel para ficar puxando a orelha de Saul. E no reinado de Davi, quando não era o Samuel, foi o Natan, que foi lá puxar a orelha de Davi. Então essa é a função do profeta. Chega no líder, chega no pastor, chega em quem está sentado lá no trono, quem está na autoridade, quem está na liderança. Você, profeta, chega lá e fala para ele, está tudo errado, não está agradando a Deus, vamos parar, tem que mudar, tem que mudar. Essa é a função do profeta. E eu acredito que nós, os pregadores de hoje, nós somos os profetas dos dias de hoje. Os pregadores, você que quer ser um pregador, você é o profeta dos dias de hoje. É o profeta encarregado de pegar a palavra de Deus e mostrar para o povo o que está errado e o que está certo, conforme a palavra. Então essa é a nossa missão. Você está vendo que a igreja está seguindo por um caminho, cujo caminho está fugindo do foco, está fugindo do objetivo, está saindo dos trilhos. Então a sua função é anunciar, é falar, é denunciar o pecado, é denunciar o que está errado, e fazer com que a igreja tente voltar aos trilhos de novo. Por que no início do Evangelho eles ganhavam muitas almas, eram as multidões que se convertiam a Cristo? Porque o foco era esse. O foco, o objetivo da igreja era esse. Você acha que o Paulo, que as igrejas lá em Coríntios, a igreja de Éfeso, entre outras, você acha que eles estavam preocupados em ficar fazendo festa para atrair multidões? Claro que não. E a preocupação deles era anunciar o evangelho, andando de jegue, andando de burro, andando de barco, de navio, de quer que seja, anunciar o evangelho. Bom, então está feito aqui a minha crítica construtiva e eu quero deixar bem claro que isso é uma opinião, isso é um ponto de vista meu, tá? Se você concorda, se você discorda, deixa aqui nos comentários a sua opinião, o que você acha desse assunto, o que você acha que deveríamos fazer, qual seria a solução, uma solução interessante para que as igrejas voltem a focar no objetivo principal, que é a salvação de almas. E um detalhe, se você discorda de mim, tá? Seja educado nos comentários, ok? Bom, então eu vou ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, dá um like no nosso vídeo, você vai ajudar muito o canal. Compartilha esse vídeo nas redes sociais e deixa a sua opinião aí embaixo, tudo bem? Se inscreve no canal que quarta-feira que vem tem mais. E todo sábado a gente está com um quadro novo, 2 quadros novos. Todo sábado, na parte da manhã, das 9, 10 horas da manhã, vai ter um vídeo aqui onde eu vou estar tirando as dúvidas das muitas perguntas que vocês postam nos comentários aqui para mim. E toda segunda-feira pela manhã tem um vídeo aqui onde eu vou estar trazendo uma palavra da parte de Deus para a sua vida. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, a sua família, o seu ministério, em nome de Jesus.